بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. A arte e a ciência da meditação sufi. الشيخ خواجة شمس الدين عظيمي. Tradução: Marina Raquel Araújo e Iqbal Ahmed Azimi. Dedicatória. Este livro é dedicado à caverna sagrada de Hira, onde o profeta Muhammad praticou meditação durante 14 anos e recebeu a revelação dos versículos iniciais do Alcorão Sagrado através do arcanjo Gabriel. O coração do cosmos. Somos constantemente bombardeados por diferentes pensamentos e imagens. Tudo acontece sem a nossa vontade ou intenção. Além disso, sem o nosso critério, os pensamentos entram gradualmente na consciência. Os pensamentos, imaginação, sentimentos e necessidades, que são essenciais para a vida humana, consistem em 3 etapas: a consciência individual, a consciência das espécies, a consciência cósmica. Um tipo de pensamentos e sentimentos permite aos humanos serem conscientes de sua própria existência e se enxergarem como humanos, o que sugere um sentimento individual. Esse tipo de consciência existe em todas as criaturas do universo. Uma cabra tem conhecimento da sua existência assim como o pombo. A segunda consciência permite ao eu estar ciente de sua própria espécie. Por exemplo, quando essa consciência funciona dentro de um ser humano, os seres humanos geram outros seres humanos, assim como um gato gera outros gatos. Os sentimentos de uma criança humana são os mesmos de seus pais e o gatinho tem todos os sentimentos que existem em um gato. O conjunto de todos esses pensamentos e conhecimentos é uma consciência que existe em todas as criaturas coletivamente, e a sua manifestação é a visão. Essa consciência, onde quer que se manifeste, tem um estilo semelhante. Por exemplo, um homem vê a água como água e o mesmo faz o bode, que também bebe para saciar sua sede. A natureza dessa visão de consciência não mudou desde a eternidade até a vida moderna. A mudança de espaço também não afeta a sua função. Devido a isso, a consciência de todas as criaturas está unida em um vínculo invisível. É por isso que os fundamentos do universo são os mesmos. Sede, fome, tristeza, visão, audição e tato existem em todas as criaturas. Quando estas forças são ativadas nas espécies, cada uma delas as aplica à sua própria maneira. Por exemplo, a fome existe tanto no leão como no carneiro. No entanto, a maneira como satisfazem as suas necessidades é diferente. A mente funciona de maneira diferente em cada espécie. Em outras palavras, a mente das espécies se torna a consciência individual de cada um. A mente cósmica é como a semente de uma árvore. O tronco da árvore, seus galhos, flores, frutas, tudo se origina daquela pequena semente. Esta semente se manifesta de 1000 maneiras. Se não houvesse semente, não haveria nenhuma árvore. Da mesma forma, todas as espécies e indivíduos dessas espécies entram em movimento a partir da mente cósmica, consciência. As espécies e todo pensamento, imaginação e sentimentos que ocorrem nas mesmas são a extensão dessa unidade. A comparação com uma estação de energia elétrica pode nos ajudar a compreender melhor. Se, por exemplo,
considerarmos a mente das espécies como uma corrente elétrica e todas as espécies como lâmpadas, então, a corrente elétrica enviada pela estação para milhões e trilhões de lâmpadas elétricas se compara às informações da mente cósmica, consciência, que atinge as espécies e seus indivíduos. Visto que este sistema de informação funciona como sistema elétrico, as mentes de todas as espécies estão conectadas umas às outras. Quando olhamos para a própria vida, torna-se evidente que um lado da nossa mente funciona na vida física, enquanto o outro é a fonte dos conhecimentos da mesma, onde todas as informações e ações são armazenadas. Esse lado influencia a nossa vida consciente. Inúmeras funções corporais são realizadas de fora do corpo físico sem a vontade ou a intenção consciente. Por exemplo, para respirar, piscar, bater o coração, não precisamos de nossa força de vontade porque essas funções são realizadas por conta própria e de forma ordenada. Durante o processo reprodutivo, as características das espécies, suas ideias e informações são transferidas do indivíduo para sua prole. Na reprodução, a função da consciência individual é insignificante. A parte principal é desempenhada pelas espécies e a consciência cósmica. Com o avanço da genética, não é difícil entender que as características do recém-nascido são sempre semelhantes às de seus pais ou parentes. Os filhotes sempre levam as características que pertencem à sua própria espécie. Não só herdam características físicas, mas também hábitos e comportamentos. Em outras palavras, as imagens das espécies e as características da consciência cósmica são transferidas do pai para a criança como um registro. Ambas estão armazenadas em cada recém-nascido. Conforme a criança cresce, sua consciência se desenvolve. Esses fatos mostram que dentro de todos nós existe um sistema inteligente e autoritário que funciona sem nossa vontade ou intenção. No sufismo, essa inteligência é conhecida como a consciência da espécie. Quando essa consciência controla os valores coletivos de todas as espécies, é mencionada como a consciência coletiva do cósmico. Estas duas consciências são o alicerce de todo o universo e são coletivamente os espíritos. Cada pessoa possui consciência individual, de espécies e cósmica. Quando nos referimos à espécie, queremos dizer todos os indivíduos, desde o primeiro dia da criação até o momento atual. A coleção de sentimentos das espécies não existe na consciência individual. Ela está na mente das espécies e de lá é transferida para a consciência. Exemplo: uma pessoa quer aprender a dirigir. Quando desenvolve as habilidades necessárias, bem como a legislação de trânsito para operar um veículo, ela é capaz de obter a licença após um determinado período. Isso significa que ela ativou a habilidade que já existia dentro dela e fez disso parte de sua consciência. Uma pessoa pode aprender qualquer habilidade ou função de sua própria espécie, que é armazenada em sua consciência de espécies e de lá transferida para a consciência, tornando-se parte dela. Da mesma forma, quando uma pessoa quer despertar a mente das espécies ou a mente cósmica, dependendo do esforço empregado, ela pode ser bem ou mal sucedida na tentativa. Podemos enviar os pensamentos a qualquer um sem a ajuda de qualquer meio exterior, não importa a distância em que a outra pessoa se encontra. A habilidade de transferência de pensamentos poderia ser usada em muitos aspectos e no desenvolvimento da personalidade. Esta disciplina é comumente referida como telepatia. Quando a consciência individual evoluía ao ponto de harmonia com a consciência cósmica,
ela é capaz de ficar ciente da consciência coletiva de todas as criaturas. Podemos acessar ações e atributos dos animais, plantas e anjos, assim como podem ser observados todos os sistemas de planetas e estrelas. Quando a mente humana entra na consciência do indivíduo, das espécies e depois na consciência cósmica, ela pode estudar todo o universo. Como no universo prevalece uma única consciência, cada onda está ciente de outros pensamentos mesmo que estejam em extremos opostos do universo. Portanto, se através de nosso foco, ficarmos imersos nessas consciências, poderemos entendê-las assim como estamos cientes de nossos próprios sentimentos e estados de consciência. Através de maior concentração mental, podemos observar os planetas e as estrelas de todo o universo. A prática constante da meditação melhora a concentração e a consciência individual que, depois de ter sido dissolvida na consciência cósmica, grava na memória, vê e ouve tudo, inclusive os seres humanos, animais, jins, anjos e espíritos. Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe.